a gratidão, que infelizmente a palavra foi muito banalizada nos últimos anos, mas tem Verdade. muitas pesquisas que mostram o quanto a gratidão ela é uma dos principais pilares para você ter maior bem-estar. A gratidão, ela melhora Concordo. as suas relações, você consegue olhar de outra forma para situações. E traz felicidade pro presente, não deixa lá no futuro também, né? Isso Uma também é das um outras ponto coisas. bem importante. A gente não chegou a falar aqui, mas eu acho que a gente pensa muito na felicidade do amanhã. Né? É, do amanhã, como que eu consigo exato. ser feliz amanhã? Como que eu consigo ser feliz? E assim, como que você está agora? Exato. Né? O que você está olhando de bom aqui nessa situação? Onde tem felicidade presente, né, na sua vida? Isso, é você conseguir ter esse olhar. Então, essa lente, né, É rosada que ele fala no livro, e essa coisa de a gente trazer pro positivo sempre. E mesmo numa situação que aconteceu uma coisa terrível, você olhar, putz, realmente, isso não foi tão legal, mas o que eu aprendi disso? Exato. Nossa, Né? isso é Então, importantíssimo. é aquela história, bati o carro, mas não aconteceu nada comigo. Ou bati o carro, destruí o carro, eu sou horrível. Ou, graças a Deus, eu bati, mas olha, comigo não aconteceu nada. A minha saúde tá intacta. Perfeito. Então, é muita a sua percepção daquela situação. Total. E aí muitas pessoas falam, mas é porque eu sou realista, eu não sou... quantas vezes você não já ouviu isso? Eu sou realista, não é que eu sou pessimista. Sim, isso eu já ouvi E na muito. verdade não, assim, aquela situação aconteceu, a história da flecha aconteceu com o dragão. Os dois estão na mesma situação, mas eles estão olhando de formas diferentes. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Então, é famoso copo meio cheio, meio vazio. E isso é tão transformador no nosso dia a dia, que esses fatores, né, então o que eu tô na gratidão, que eu estava falando agora, se você treinar no seu dia a dia, então a gente consegue praticar isso. No livro mesmo ele traz Legal. uma questão bem fácil. Fácil, né? E aí você fala, nossa, mas é ridículo isso, eu vou fazer isso, vai mudar a minha vida? Vai. Sim, Vai. vai mudar. Você vai escrever todos os dias 3 coisas, ou a cada 2 dias, 3 coisas pelo qual você é grato. Então, você consegue pensar em coisas específicas. Você não precisa viajar muito, mas tem que ser específico. Então, eu fiz um podcast aqui, foi muito legal, que bom que deu certo, né? Então, ou acordei com saúde, ou acordei com disposição para fazer um exercício físico. E aí você escreve isso. Então é importante você escrever, não só pensar, porque nossa cabeça é um limbo, então já tem outros estudos mostram também quanto é importante a gente escrever. Olha só. Eu ia te perguntar isso, inclusive, se a gente podia só pensar sobre isso ou escrever. Não, escrever. É diferente escrever. E se você puder escrever à mão, lápis Entendi. e um bloco de notas, melhor ainda, porque você vai usar uma outra área do seu cérebro. Que Senão, no bloco de Que notas, tá? interessante. Tem que complicar, eu acho que assim, tem que ser o que é possível. Existe valor no ato de você registrar Sim, aquilo em papel Quem tem realisticamente um falando. hábito muito costumeiro de escrever é o Warren Buffett, inclusive. Várias pessoas. Se você procurar, todo mundo fala, fazer o journaling, você conseguir escrever. Mas nesse aspecto, o que eu tô sugerindo? A gente escrever três coisas positivas naquele dia. E o Sean, ele testou isso com alguns CEOs, então, de vários lugares do mundo. E cada um tinha um horário melhor para fazer essa técnica. Perfeito. E teve um da África que ele gostava de fazer com a família dele, no jantar. Então ele pegava os filhos, ele sentava e falava assim, vamos falar de 3 coisas que pra mim, eu sou muito grato que aconteceram hoje na minha vida. Durante o jantar, Durante né? o jantar. E isso foi reverberando de uma forma tão legal, porque às vezes que ele não queria fazer, ou geralmente porque ele teve um dia ruim, a gente tem essa tendência. Quanto mais estressado a gente tá, mais cansado a gente tende a fazer coisas que menos impulsionam a nossa felicidade. Verdade. Verdade, Né? faz Quando sentido. você tá cansado, você fala, eu não vou malhar. Eu não vou meditar. Não, eu não vou fazer isso. Exato. Eu tô cansado. Tô E aí cansado, isso vai virando um ciclo tão Você se tóxico, afunda, você vai né? se afundando. É. Então, é quando você mais precisa, você Se sabota, né? sabota. É que nem quando fala assim, mas eu sou muito agitada pra meditar. Aí eu falo, e quando você tá muito sujo, você não tem que tomar banho? Ou é o contrário, Sim. quanto mais limpo, mais tem que tomar banho. Exatamente, faz sentido, legal isso daí. Não é? Porque a faz meditação total não é uma sentido. coisa que assim, você sentou e fala, nossa, vou meditar. Não é assim, é uma técnica, Sim. quanto mais, assim, vai vir um monte de pensamentos. Você vai testar, tem dias que você vai conseguir se concentrar, tem dias que não. Mas só de você estar ali,
todo dia treinando, e tem vários tipos também de meditações, você vai conseguindo criar esse novo hábito Perfeito. que vai trazer essa limpeza mental, todas as questões que levam para esses benefícios da meditação que a gente já viu. Então, a gratidão, esse exercício, eu achei bem simples. É muito legal. Eu conhecia, mas no livro, essa história de você fazer com alguém é o que chamou a atenção. Total. Porque Verdade. mostrou o quanto isso aumenta as chances de você ter uma percepção mais positiva. Perfeito. Então, essa visão, esse efeito Tetris mais positivo daquela situação. Então, quanto mais positivo você olha, mais você vai ter, porque você acaba repetindo aquele padrão, né? E trazer os outros junto nessa jornada. Principalmente as pessoas que você mais ama. Então, você vai reverberando um efeito dominó. Isso é incrível, não é nem Tetris, é o efeito dominó. Já mudamos de jogo. Já mudamos de jogo. E o mais legal é que, às vezes, a pessoa que tá nesse exercício contigo, Júlia, pode levar o teu olhar para algo que você não enxergava. Então, se você dá 3 exemplos bons do seu dia a dia, e a outra pessoa dá 3 outros exemplos, às vezes ela dá um exemplo que também se aplica a você, e você fala, caramba, é verdade, isso eu não enxerguei. Né? Que legal que você levantou esse ponto. Então, aí, de repente, é um quarto positivo, né, que se agrega aos seus 3, e esse exercício realmente e aí se você tá numa família, você faz isso com várias pessoas sentado à mesa de jantar, né, putz, isso aí vira um efeito propagador absurdo, né, dessa gratidão e de trazer pro presente essa felicidade, não deixar ela lá no futuro, né. Isso, porque quando você consegue pensar em algo positivo nessas últimas 24 horas, você revive isso. Então, o seu cérebro, ele começa a ter as experiências de novo naquela situação. Porque ele não entende qual que é a diferença do que está acontecendo de verdade ou com o que você está pensando. Exato. Ele está sentindo aquilo. Então, quando você pensa num momento muito feliz da sua vida... Perfeito. Quando eu faço... Contando uma viagem que você fez. Quando você começa a ficar empolgado e aí você começa a reviver aquelas situações. Exatamente. Ou até questões ruins também. Quando você está revivendo aquilo, também traz aquelas emoções... De volta, né? De volta. Sem dúvida. Então, quando você revive essas 24 horas, assim, né? Nesse último dia que você viveu, você consegue viver de volta. E aí você traz todos os benefícios físicos mesmo. Exato. Emocionais. Exato. E isso ajuda em todas as áreas. Perfeito. E o terceiro ponto que ele fala aqui, o quanto é importante ter essa visão positiva, é a questão do otimismo, que a gente já conseguiu aprofundar, né, lá atrás. E porque o otimismo, ele ajuda você em todos esses momentos. Quando você pensa positivo, você acaba tornando um hábito de sempre pensar positivo. Exato. E isso ajuda muito nas empresas. A gente pensa muito isso, talvez, na área pessoal, mas os estudos no livro mostram quanto isso reverbera como ser um bom líder. Pessoas otimistas, elas conseguem criar mais metas. Sim, As metas conseguem cumpri-las também, mais desafiadoras, porque elas se engajam mais. Então, é um ciclo que assim, você consegue trazer sua equipe mais para situações, então, para você conseguir realizar as questões do dia a dia. E isso, olha só, são 3 características muito importantes para você ter um olhar positivo. Mas imagine as outras que existem por trás disso, né? Dos resultados disso. E isso lá na frente, Júlia, representa o quê? Uma avaliação de desempenho melhor, uma promoção, um salário maior. Sim. Né? Com base nesse início todo aí que você mencionou. Aliás, falando em profissões, o livro até destaca que tem algumas profissões que são até mais perigosas, né? Nesse sentido de enxergar o positivo, porque ele até traz um estudo, na verdade, que foi publicado em 1990 no Journal of Occupational Medicine, revelando que advogados, por exemplo, têm 3,6 vezes mais chances de sofrer transtorno depressivo. E aí você entra no cerne, né, de um advogado e você volta à época da escola, dos estudos de um advogado, em que ele tem que aprender técnicas de análise crítica. Então ele tem que treinar, a gente está falando tanto da palavra treinar, né, da importância disso. O advogado treina para ser crítico, o advogado treina para ser não tolerante. E aí, qual que é o perigo disso? É ótimo para a profissão, mas isso é péssimo para a vida, né? Se essa pessoa ela entra nesse... Você mencionou a palavra chave aqui, que é padrão. Se o advogado entra nesse padrão, né, de ser crítico e não tolerante, ser crítico e não tolerante, e transborda isso para a vida pessoal dele,
ferrou, né? Eu vou ser crítico e não tolerante com a minha esposa, eu vou ser crítico e não tolerante com os meus filhos. Sim. E aí toda a tua relação pessoal é prejudicada por uma técnica que você aprendeu que é ótima pro seu trabalho, né? Porque você acaba fazendo isso muitas vezes durante o seu dia. Exato. Né? Então você acaba condicionando o seu cérebro até essa visão mais crítica e negativa. Perfeito. Exato. Naquela situação. Eu lembro que isso me lembrou até uma DR que eu tive com meu marido quando a gente namorava. Olha só. E era uma pessoa muito, muito, muito racional e totalmente, né, crítica às situações. E aí um dia eu falei assim, eu nem sabia exatamente, né, da teoria mesmo, sabia que tinha a ver, mas eu não sabia exatamente dos estudos por trás, mas o quanto estava condicionado a ver a crítica, né? Então, estava tudo certo para acontecer uma situação. Não é. Ah, tá bom. Ele trabalha no mercado financeiro. Ah, tá bom. Mas ele tinha essa questão muito condicionada a ver as questões que faltavam. Então, a planilha que estava faltando número, né? Alguma questão específica. Identificar o erro. Exato. Entendi. Identificar o erro, identificar as questões possíveis futuras, né? De dar alguma coisa errada, de algum prejuízo. Olha só. Então, era sempre muito focado no que estava faltando. Perfeito. E eu falei, gente, tem que focar no que tem. Olha, tem tudo isso aqui. Sim. Por que você tá focando nisso, né? Escassez naquela situação. E aí, depois que eu li, né, reli, e aí eu trouxe esse conceito, eu falei, nossa, faz todo sentido. Por quê? Você tá condicionado a ver daquela forma. Então, você chega em casa, você não... Não desliga. muda a chavinha, Muda né? a chavinha. Exato. Mas a gente deveria. Porque quando a gente traz a consciência para aquele momento, a gente consegue. Perfeito. Putz, agora eu tô aqui. Agora eu tô em casa. Agora vamos ver o jantar e não a louça suja. Exato, que você já mencionou. Vamos trazer os pontos que estão ali. Tá tudo certo na casa, tá tudo funcionando. Sou grata por morar nesse lugar. E não, puta, a geladeira quebrou. Tá bom, aconteceu. E vamos arrumar, Sim. né? E não, porque aquilo vai se tornando muito maior do que é. Exato, com certeza. Então, eu acho que esse condicionamento a gente consegue... Treinar, né? Isso. Treinar. Então, ele fala muito... ele, todos nós estamos falando muito aqui. Prática, 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 prática.